Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 56 do 8º ano e o assunto é: Segundo Reinado, falaremos sobre a Revolução Praieira. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: identificar a presença de conflitos e problemas no início do governo de Dom Pedro II, com ênfase nos conflitos políticos entre liberais de São Paulo e Minas Gerais, descrever o contexto da província de Pernambuco, explicar como iniciou a Revolução Praieira, relatar as principais exigências do Manifesto ao Mundo e apontar as influências externas na Revolução Praieira, considerada a primavera dos povos brasileira. Antes de mais nada, lembrete de sempre, separe seus materiais para a aula de hoje. Livro didático, caderno de história, lápis, caneta e borracha. Podemos então prosseguir. Várias pessoas acreditavam que com a chegada do Dom Pedro II ao poder, todas aquelas agitações, movimentações que aconteceram no país durante o período regencial chegariam ao fim. Porém, não foi bem assim. Nos primeiros anos do governo de Dom Pedro II, tiveram alguns conflitos e alguns probleminhas que a gente vai identificar. Em maio de 1842, ou seja, 2 anos após o golpe da maioridade, políticos liberais de São Paulo e Minas Gerais pegaram em armas para protestar contra o governo e contra as mudanças que estavam acontecendo no gabinete. A rebelião terminou em junho do mesmo ano e com a rendição de quem estava na revolta, dos revoltosos. Antes de estudarmos a Revolução Praieira, propriamente dita, é importante identificar o contexto de Pernambuco, que foi o cenário desse movimento. Muito bem, qual era o contexto? O poder e a riqueza estavam nas mãos de poucas pessoas, o que causava grande insatisfação social. A família Cavalcante era dona de 1/3 dos engenhos pernambucanos. Das famílias tradicionais é que saíam tanto políticos do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. E outro fator que levava ao descontentamento do povo era que os portugueses dominavam o comércio a varejo e com frequência só empregavam seus próprios parentes, sem acesso aos demais a este mercado. Diante dessa situação, um grupo de liberais formou um partido político chamado de Partido da Praia. Isso porque a sede do seu principal jornal, Diário Novo, se localizava na Rua da Praia, no Recife. Assim, o Partido Conservador sobre o poder, demite 40 funcionários públicos que haviam sido contratados pelos liberais e tinham ligação com os praieiros. Os funcionários demitidos se recusaram a entregar os cargos na polícia e ainda reagiram com o uso de armas, iniciando o que a gente vai chamar de Revolução ou Revolta Praieira. A luta começou em Olinda e se estendeu até a Paraíba. Contou com a participação de vários grupos sociais, entre eles senhores de engenho, comerciantes, militares, desempregados, entre outros. E a liderança coube a quem? Aos senhores de engenho. Durante a luta, o jornalista Borges da Fonseca escreve então o Manifesto ao Mundo em 1º de janeiro de 1849. Vamos conhecer então as principais exigências desse documento: voto livre e universal, liberdade de imprensa, trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, comércio varejista apenas para cidadãos brasileiros e extinção, fim do poder moderador, aquele que era das mãos do imperador, que estava acima dos demais. Comandados então por um dos líderes, o capitão Pedro Ivo da Silveira,
os praieiros tentaram conquistar Recife e, apesar de terem obtido algumas vitórias, foram derrotados pelo Império. A Revolução Praieira, qual foi o significado desse movimento? Foi, antes de tudo, uma disputa pelo poder político local entre as oligarquias que haviam na província. Porém, ela expressou também a insatisfação da população livre e pobre, que sofria com o alto custo de vida, o desemprego e também a exclusão política. Sobre as influências externas em relação à Revolução Praieira. Ela não teve apenas motivações locais, mas foi influenciada pelo contexto das revoluções liberais da Europa de 1848, que inclusive já estudamos numa aula anterior. Sob a inspiração do socialismo de Robert Owen e Charles Fourier, eles utilizaram a imprensa liberal, ou seja, o jornal Diário Novo e a revista O Progresso para espalhar as ideias, essa nova visão de mundo. A presença das ideias revolucionárias europeias no movimento praieiro ficou evidente principalmente naquele documento chamado Manifesto ao Mundo, publicado em 1849. Então, devido a esses motivos, é que a revolta ou revolução, para alguns, é considerada por alguns historiadores como a primavera dos povos brasileiros. Em 1850, ela foi derrotada de fato pelas tropas imperiais. Então, foi uma das revoltas que acontece no início do governo de Dom Pedro II, que historicamente, assim, foi mais calmo, lógico, do que o período regencial. Mas teve movimentos bem pontuais, como é o caso também da Guerra do Paraguai. Guerra essa que é o principal ainda conflito do Segundo Reinado e será um assunto nosso da próxima aula, tá? Nesse momento, vocês devem realizar a atividade referente a esse assunto com o propósito do quê? Revisar todas as informações desta aula, mas também fixar algumas informações que com certeza os ajudará a compreender próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!